Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Classe Bíblica. Meu nome é Denilson Araújo e eu tenho o prazer de receber hoje aqui na minha frente o meu convidado especial, Pastor Gabriel Guimarães. E aí, pastor, tudo bem? Beleza, tudo bem, Dê? Que alegria estar aqui com você nesse podcast que é uma bênção. Pastor Gabriel Guimarães, ele é bem requisitado. Mas, graças a Deus a gente conseguiu chamar ele aqui. E antes da gente entrar na nossa oração inicial, no nosso tema de fato, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para os nossos internautas aí. Quem você é, o que você faz, com o que você trabalha, fique à vontade. Maravilha, eu sou Gabriel Guimarães e eu participo junto à Igreja Adventista, né? Eu sou pastor na Igreja Adventista e atualmente eu sou responsável pelos jovens da Associação Paulista Central. É a região de Campinas e mais 80 cidades, indo ali até as extremidades de São João da Boa Vista, Jaú, entre outros. São um total de 305 igrejas e mais de 13 mil jovens nessas igrejas e eu sou responsável por trabalhar com essa galera dessa faixa etária. Aí alguém vai se perguntar assim, pastor, mas até que idade é jovem? Bem, nós consideramos dos 16 anos de idade até os 35, que é o jovem adulto já, né? Mas começa ali nos 16 anos de idade até essa faixa de idade de 35 anos ali. Você trabalha com jovens. Seria o seu carro-chefe, porque você é departamental de outro departamento também, né? Ficou meio redundante, né? Mas você cuida de outro departamento também. Sim, eu cuido dos jovens, que seria o carro-chefe, porque os jovens é a maior parte da minha responsabilidade. Mas eu tenho uma outra responsabilidade que é tão importante quanto não ocupa tanto espaço, mas é tão importante quanto que é a música. Então a música também é uma área muito importante dentro da igreja, no processo de adoração e todo o resto. Então nós cuidamos da música também. E ainda dentro dos jovens, que é por isso que eu falo que é a maior parte, nós temos a Missão Caleb, que é a parte da missão dos jovens, e temos os jovens universitários. Então você vê que os jovens eles se dividem em pelo menos 3 segmentos. E eu tenho a música, que é uma pasta separada que nós cuidamos também. Então deu para entender porque ele é muito requisitado, não é verdade? Eu quero deixar aqui para vocês as nossas redes sociais. Você já conhece, @Classe Bíblica Online. Você nos encontra através do Facebook, YouTube e Instagram, ok? E você quer falar suas redes sociais também? Eu deixei até em você ali. Era para deixar em mim. Ou seja, a câmera tá pedindo para que você fale. Então, vou por favor, falar minhas redes então suas aqui. Redes sociais. Vou falar das minhas 2 redes sociais aqui. Primeiro, se você está nos assistindo, tá aqui, você já segue a Web Rádio. Segue a gente também no @JovensAPAC. Vou repetir, @JovensAPAC. Estamos no Insta, estamos no Twitter, estamos no TikTok, estamos no Facebook, estamos em todas as redes também. E nós também tem a minha rede pessoal também, que sai os conteúdos espirituais também lá. É o @Gabriel G. Manuel. Normalmente no meu podcast eu ia falar assim, Daniel, coloca aqui debaixo pra gente. A gente vai, um CGzinho a gente vai colocar aqui embaixo. Então, ó, aqui eu vou falar B, coloca aqui pra gente depois. @Gabriel G. Manuel. Tá legal? Manuel com U. Tá? Perfeito. Eu posso te chamar de pastor, de Gabriel. Fica à vontade. Nós somos amigos há muitos anos e fique à vontade. Vai ser sempre um prazer. Vou te chamar de Gabriel, então. Fica à vontade. Intimidade. A gente tem uma pequena intimidade. Sim, aí, né? Claro. Pastor Gabriel, poderia fazer a oração inicial pra gente? Claro que posso, vai ser uma alegria. Vamos orar então. Querido Deus, obrigado pela vida do Denilson que está aqui, Senhor, por esse programa, esse podcast que tem levado a tua mensagem a tantos corações. Te peço também pelas pessoas que estão assistindo, que estão nos acompanhando, que elas possam ser abençoadas por todo o material que vai ser discutido aqui agora e que a sua presença reine conosco aqui agora. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, uma coisa que eu tenho que falar para quem está nos assistindo é que o tema de hoje não poderia ser outro né? A não ser juventude. E eu quero te fazer a primeira pergunta. Eu já quero começar com tudo aqui, tá? Eu vi que você usou um termo aí, rápido demais antes do casamento. Existe um rápido demais? Na verdade, a minha pergunta era sexo antes do casamento, né? Mas você usou o termo rápido demais. Então, como é que é essa questão? Pode, não pode? O que você tem a nos dizer? Foi boa a sua pergunta. E essa pergunta surgiu nas minhas redes sociais esses dias. O pessoal me manda pelas caixas de perguntas algumas dúvidas que eles têm com relação a relacionamento. E o termo que os jovens usaram foi assim, alguns já fizeram essa pergunta. Pastor, existe rápido demais no relacionamento cristão? E é interessante que nos dias atuais é muito comum as pessoas pensarem que ao se relacionar, ao namorar, elas já têm que entrar com tudo e se entregar no relacionamento. Hoje em dia, você falar de sexo antes do casamento é algo que, para eles, o tabu inverteu. Se antes o sexo antes do casamento era um tabu, hoje não fazer sexo antes do casamento é o tabu.
Então todos querem estar participando, querem estar fazendo, só que existem alguns lados que a gente precisa entender. O relacionamento humano passa por 3 fases. E isso é curioso, isso aqui ainda não é Bíblia, isso aqui é psicologia. 3 fases. A fase do namoro, que é a fase que você se conhece a pessoa. Então você vai conhecer o caráter, você vai conhecer a índole, você vai conhecer os valores, os princípios, a personalidade, o trato da pessoa com a família. Isso vai gerar ali uma intimidade um pouco maior e uma proximidade que vai preparar vocês para a segunda fase do relacionamento, que é o noivado. O noivado tem uma segunda função, é diferente da primeira função. Na primeira você conhece a pessoa. Na segunda, que é o noivado, você vai conhecer sonhos, planos, metas, expectativas futuras, ver se vocês estão alinhados para ir na mesma direção num projeto de vida, que é a terceira fase, que é o casamento. O casamento é a terceira fase, quando eu junto tudo agora, junto minha vida com a de outra pessoa, fazendo uma aliança que, segundo a Bíblia, é uma aliança eterna. Ah, mas Jesus falou que pode divorciar se houver relação sexual ilícita. Ele falou sim, ele falou isso. Mas lá na Bíblia ele também diz assim, porque vocês têm um coração duro, porque o certo era perdoar e na realidade o plano original é que a traição nem houvesse. Essa é a grande realidade. Então o casamento era algo que não era para acabar. E o sexo era a bênção de Deus para o casamento. Entendi. Eu acho que você está dando essa explicação, está entrando nas etapas, porque o que acontece se a gente atropelar essas etapas? Muito boa a sua pergunta. Quando eu atropelo as etapas, eu acabo tomando decisões erradas, normalmente baseadas na minha paixão ou na minha atração física ou na minha quantidade de hormônios que o meu corpo está produzindo. Isso acontece muito com os mais jovens e isso acarreta em consequências muito pesadas. Porque normalmente a pessoa que ela acaba saltando, como diz na minha terra, colocando o carro na frente dos bois, o carro na frente dos bois, o que acontece? Pode surgir gravidez indesejada. Pode ocorrer que um relacionamento não vai adiante como você queria e você se sente desvalorizado, e é o caso de muitas meninas ou homens que também se sentem desvalorizados e passam por depressão. Tem as doenças venéreas que são passadas em várias, hoje é muito comum entre a juventude. E também tem a questão espiritual. A Bíblia é totalmente contrária ao adultério e à prostituição. O que é isso? É o sexo com uma pessoa que eu não tenho um vínculo para a vida toda, ou seja, o sexo com uma pessoa que eu não estou casado com ela. A permissão divina, segundo a Bíblia, para sexo é com alguém que eu me casei. Qualquer pessoa que eu não me casei e tem uma relação sexual, para a Bíblia, é adultério. E se eu tenho essa relação sexual com várias pessoas diferentes, além do adultério, eu tenho a prostituição, que é algo que a Bíblia abomina. É um dos pecados de Sodoma e Gomorra, que era completamente repugnado por Deus. O que aconteceu? Sodoma e Gomorra foi destruída por fogo. Então, as bênçãos para um relacionamento estão vinculadas à fidelidade que eu tenho. Com quem? Com Deus e com a pessoa que eu me comprometi para o resto da vida. Então o sexo e o prazer sexual é uma bênção para a conjunção carnal de alguém, de um casal que segue os parâmetros de Deus e se casa para o resto da vida. Se eu entrego isso a outra pessoa que eu não me casei, eu estou entregando aquilo que deveria pertencer somente à minha esposa lá no futuro, eu estou entregando para alguém que não é minha esposa. Então já estou adulterando com a minha esposa que seria lá do futuro. Entendeu? Entendi. Você falou uma coisa interessante, porque muitos jovens usam, né? É usado no meio jovem o termo fornicação. Sim. Quantas vezes na igreja a gente não viu, um jovem com outro ali, fornicou, né? Tudo mais. Exato. Mas a questão é, você disse que quando você avança esse sinal e passa a possuir uma coisa que ainda não é sua, não existe fornicação, é adultério, ponto final. É adultério. Por quê? Porque é um sexo fora dos parâmetros do casamento. A Bíblia prevê sexo dentro do casamento. Adão e Eva, quando se conheceram, como é que funcionou? Deus criou Adão, depois criou Adão, criou Eva. E aí na Bíblia vem assim, Adão conheceu Eva. Quando Adão conheceu Eva, o termo é de conhecimento sexual. Realmente Adão teve uma noite com Eva, que era sua esposa. Mas isso foi posterior ao casamento entre Adão e Eva. Então Deus criou Eva, entregou para Adão, casou os dois e posteriormente houve o sexo, que é de fato uma bênção planejada por Deus entre homem e mulher para a bênção depois do casamento. Mas essa intimidade é algo que é para ser desfrutado dentro do casamento. E isso traz bênçãos para o casamento. Porque essa intimidade, o sexo é uma parte tão importante dentro do casamento que ela mantém os dois unidos e mantém um casamento vivo. E é curioso que os casais que não têm essa intimidade, eles passam por mais dificuldades. Por quê? Porque o sexo é uma engrenagem forte dentro do casamento. Ele precisa existir. Quando ele não existe, isso gera uma ausência de intimidade. A ausência de intimidade cria um rompimento nos relacionamentos. E isso tem gerado traições aos montes. E aqui vem um outro detalhe. A nossa mente ela é facilmente deturpada.
Se eu vivo uma vida de orgias, de promiscuidade antes do meu casamento e de uma vida sexual promíscua totalmente fora, seja ela em atividade sexual com outras pessoas, ou seja ela através do adultério virtual hoje, que seria pornografia, a gente pode voltar um outro dia para falar sobre, a minha mente ela vai sendo destruída com relação ao prazer sexual. Porque eu sei que a gente tem pouco tempo, mas de forma geral, os neuroreceptores que recebem as células do prazer, eles ficam deturpados. A minha janela de prazer dentro do meu cérebro, vamos imaginar 2 pontos. Um que gera os neuroreceptores do prazer e outra janelinha pequena que os recebe, que seria o auge do prazer. Quando eu vivo uma vida promíscua, o que acontece? Eu gero muitos neuroreceptores, a minha janela não aumenta, ela continua pequena. Quando ela recebe essa chuva de neuroreceptores, ela recebe aquilo durante um tempo. Como o cérebro detecta que aquilo é uma deturpação, o que ele faz? Ele fecha essa janela, fazendo que eu tenha que buscar algo ainda mais pesado para que eu alcance o prazer. Por isso que é muito comum quem começa na vida de promiscuidade, começa num nível, e aí fala assim, cara, mas eu já cheguei no nível que eu não estou tendo mais prazer. O que eu faço? Busco algo ainda mais pesado, porque a minha janela fechou, aí eu preciso gerar outra fonte de prazer. Então eu vou a coisas mais bizarras, mais pesadas. Semelhante a uma pessoa que é viciada numa droga qualquer, né? Exatamente. É dessa maneira. Então, quando eu respeito as regras do sexo para dentro do meu casamento, e eu respeito de tal maneira que eu não me relaciono nem com outras pessoas, nem fisicamente, nem virtualmente, eu estou fazendo com que o meu corpo e a minha mente sejam mais saudáveis. Porque eu vou viver dentro do aspecto que Deus planejou. E olha como a ciência comprova Deus. Porque a pessoa que é fiel a um parceiro e vive uma vida sexual saudável com um parceiro, ela desenvolve mais hormônios do descanso, do prazer e outros hormônios que te ajudam a manter uma mente saudável. Isso resulta numa memória mais saudável, no seu psicológico está mais saudável, em longevidade de vida, em saúde, em imunidade, em um monte de outros aspectos que eu não tenho quando eu vivo uma vida promíscua. Só que hoje no mundo, a promiscuidade e a devassidão se tornaram padrões morais. Porque é muito comum você falar ao jovem que não fez sexo ainda, que é isso, esse cara é de outro mundo. Só que de fato eu tenho que concordar, é de outro mundo, é do céu, não é da terra. Exato. Então a gente precisa ir nessa direção, né? Aproveitando que você falou sobre namoro, noivado e casamento, sim. De uns anos pra cá, né? Eu acho que isso sempre existiu, na verdade. Eu acho que só mudou o nome dele. Hoje a gente tem um novo termo, que é o ficar, né? Eu acho que você vê muito jovem falando meu crush. Sim, então... meu crush ali, né? E tal, tem muito. E a pergunta seria essa: namorar e ficar. O namoro é parte de um relacionamento. Tanto é que quando uma pessoa entra no processo de noivado, né, e casa, o namoro não termina, o namoro continua até o final da vida. Sim. Era pra ser assim. Era pra ser assim. Era pra ser assim. Casou, não tá namorando mais? Não tá namorando mais, sim. Só que existe o ficar. Certo. Qual que é a diferenciação dos dois e o que você tem a me dizer? Eu não sei se tem alguma coisa na Bíblia ou não. O que você tem a me dizer à luz das Escrituras, se tiver, obviamente, sim, se ficar é correto ou não? Bem, vamos lá. A gente não vê na Bíblia exatamente um termo namoro, porque nos tempos bíblicos os casamentos eles eram meio que arranjados. Ou se uma pessoa se apaixonasse, é muito comum você encontrar na Bíblia que um homem se apaixonou por uma mulher e a tomou por esposa. Sendo que no tempo bíblico esse compromisso ele era quase sempre para toda a vida. Sim. Com a modernidade chegando e todo o avanço da sociedade no geral, a gente criou então os namoros. E isso não é... O pessoal pode pensar que isso é muito normal. Não é. Até poucas décadas atrás no Brasil, os casamentos ainda eram arranjados. Sim. Hoje é que realmente se respeita, faz o namoro. E o namoro foi feito para quê? Para que você conhecesse as pessoas. Entretanto, o namoro gera um compromisso. E quando surgiu o namoro era alguém se comprometer, tô conhecendo, respeito, não tenho relação sexual com ela ou com ele, não tenho carícias pesadas, mas eu estou conhecendo, como a gente falou aqui na primeira pergunta, né? Então, ao ponto de que eu estou conhecendo, vai me levar para uma próxima fase, no caso noivado, casamento, como a gente já citou aqui. Essa fase do namoro, ainda assim existe um compromisso. No século XXI, a gente vive com uma geração que não se compromete com nada. A gente viu que a adolescência, esses dias eu estava lendo um artigo muito curioso, que esticou a fase de adolescência até os 24 anos de idade. Meu pai, com 24 anos de idade, já estava trabalhando de carteira assinada, sustentando casa. Eu sou adulto homem. Já entendeu? Exatamente. Por quê? A ausência de compromisso gerou uma debilidade. E qual é a debilidade? Namorar é se comprometer com alguém,
uma perspectiva de futuro. Ficar é ter um prazer de uma noite, seja ele através de carícias pesadas, relação sexual ou beijos, e vou embora. É uma curtição. Qual é o problema disso para os parâmetros cristãos? Nós não acreditamos em curtição. Porque o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que foi comprado pelo sangue de Cristo, não foi feito para dar prazer a outras pessoas e eu ter prazer quando eu bem entender. Até porque a gente já discutiu isso na primeira pergunta, o prazer é uma bênção do casamento. Então, esse termo ficar não é algo que serve pra gente. Eu até respondi uma pergunta dessa nas minhas redes esses dias. Cristão não fica. Cristão conhece pessoas e quando chega ao ponto de conhecer que está gerando um sentimento, começou um sentimento, eu acho que dá pra gente se relacionar, a gente entra no namoro. E no namoro nós vamos estudar, ver se isso é viável pra gente ou não. Porque na fase do namoro é a fase que você conhece e vai decidir se vai adiante ou se não vai. Por isso é perfeitamente comum um namoro acabar. Perfeitamente comum. Mas o namoro é pra isso. Se dá certo ele vai evoluir, se não, não vai. Então cristão não fica. Porque ficar vai te levar à falta de compromisso e pode te levar também a outros tipos de pecados ali. Porque normalmente no mundo de hoje, o ficar... a gente já tá ficando meio velho. Exato. O ficar do nosso tempo era um beijinho e abraço. O ficar de hoje, os caras estão passando noite juntos. E, cara, surreal. Tem filhos de uma ficada. Como é que é isso? Não existe isso. Isso é uma falta de compromisso e uma falta de respeito com o ser humano. Então, dentro da visão de que meu corpo é um templo, e eu estou recebendo Deus comigo, templo do Espírito Santo, fui comprado pelo sangue de Cristo e eu preservo esse templo e valorizo, que é o maior bem que eu tenho na terra, que é o meu corpo não vou ceder meu corpo para uma ficada. Não, eu vou me relacionar com alguém e constituir uma família. Até essa pessoa chegar ao ponto de eu poder me entregar de corpo para ela, vai ter que rolar uma aliança e um casamento, conforme a Bíblia preveu antes. Então não existe ficar pra gente. Perfeito. E eu queria, inclusive, fazer uma pergunta. O ficar, na verdade, é uma atitude que a pessoa tem para não desenvolver um certo compromisso. Sim. Quando as pessoas que têm mania de ficar ficando, tô ficando. Automaticamente elas não desenvolvem um certo compromisso. Essa falta de compromisso é replicada nas demais áreas da vida? Sim, normalmente é replicado nas demais áreas da vida. É muito comum você encontrar pessoas que... hoje a gente tem homens e mulheres que se desenvolveram em suas profissões, que chegaram a um certo patamar de vida, mas na relação familiar eles estão constantemente ficando. Entrando aos 40, 45 anos de idade, ficando. Isso gera uma debilidade lá no futuro. Por quê? O ser humano ele foi feito com certas carências. E o plano divino pra gente é qual? Nós temos 3 decisões importantes na vida. E eu sempre falo isso pros meninos e meninas. A primeira é o Deus que você serve. A segunda é a profissão que você tem e vai levar pro resto da sua vida. A terceira é a pessoa que vai contigo pro resto dos seus dias. Essas 3 decisões formam ali dentro do mental, físico e espiritual o triângulo que você precisa para ter uma vida estável e feliz. As pessoas pensam que para ter uma vida estável eu preciso de dinheiro. Não. Você precisa de estar cercado de certas carências que você tem. Elas são afetivas, espirituais e sociológicas. Ponto. Então, quando eu estou me relacionando com alguém, estou tendo uma família, eu estou suprindo a minha necessidade emocional e sociológica. Então, eu tenho um relacionamento, eu tenho alguém que faz parte dos meus dias, que é a minha esposa que está comigo. Logo, eu vou chegar à fase de ter filhos, de constituir uma família. Isso preenche dentro do meu coração uma lacuna. Que é uma lacuna que o próprio Deus, ele tem o seu lugar, é o centro, é o trono, é de Deus, mas ele deixou essa lacuna lá. E onde é que eu descobri isso? Quando Deus olha para Adão e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Depois que faz a auxiliadora, Deus volta e fala assim, agora crescer e multiplicar. Então foi Deus que instituiu. Primeiro você casa, depois você tem filhos. É a ordem normal dos fatores. As pessoas que fazem nessa ausência de compromisso e acabam destruindo a família são pessoas que lá na frente... elas não estão vislumbrando isso. Mas depois de certa idade, quando passar a curtição, o vazio vai ficar. Porque lá na frente, o relógio não para. Em todos nós, enquanto Cristo não volta, vamos ficando os mais velhos. Eu sei bem disso. Os seus estão ficando brancos, os meus estão caindo. Mas, eu estou numa melhor condição que você. Tá. Conforme o relógio não para, conforme eu vou envelhecendo, eu preciso, na minha vida, ter amor de familiares. E nós que estamos na ponta, vamos dizer assim, na ponta aqui de baixo, somos os mais novos de nossa família ainda, nós estamos numa ponta que os mais velhos, querendo ou não, a ordem natural é que eles vão indo embora. E se eu não vou preenchendo a fila para baixo, através de um casamento, de filhos e de uma família, lá na frente essa lacuna emocional pode virar uma depressão, pode virar algumas tendências muito ruins, crises de ansiedade e todo o resto de processos que, no final das contas, vão ser algo nocivo para a nossa vida. Então, se eu quero ter uma velhice saudável, se eu quero ter um futuro saudável, qual é o projeto divino? Casa, tem filhos,
Se compromete com a sua família, aprende, porque é o seguinte, eu ainda não tenho, mas vou ter. A gente descobre o amor quando tem filhos, que é aquele momento que você deixa de viver para si, para aprender a viver pelo outro. E todo ser humano precisa disso. Tem gente que chega num limbo, que fica preso num círculo vicioso, que eu sou o centro sempre. Então eu não vou me casar, eu não vou ter filhos, eu não aprendo a dividir, eu sou sempre o centro. Isso me torna um ser humano mais egoísta, isso me torna um ser humano mais centralizador, isso me torna um ser humano mais egocêntrico, isso cria dificuldades no futuro para a vida. Todo mundo precisa passar por todas as fases. É bíblico. Então o conselho é, cara, se comprometa. Não se comprometer é ruim, porque você não aprende a viver por outras pessoas. Então você doa menos de si. Fazer uma outra pergunta agora, mudando um pouco de assunto. Tatuagens. Você tá dando risada porque você encontra esse desafio, né? Você se depara com isso quase todo dia. É muito boa essa pergunta dele. Tem que dar risada. Tatuagem, pode, não pode? Tatuagem pode ou não pode? As pessoas normalmente, quem me escreve, me pergunta assim, pastor, pode tatuagem? Se não pode, me diga um texto bíblico que diga que não pode tatuagem. Claro, eu não vou achar um texto bíblico na Bíblia que diga um autor que fale assim. Imagina no tempo de João, 2000 anos atrás, eu vou mais além, no tempo de Moisés, 3000 e tantos anos atrás, no meio do deserto, quando o povo de Israel não tinha tecnologia, não tinha avanço de nada, e aí de repente surge alguém com uma agulha e vai botando tinta dentro do corpo. Não existia isso. Não existia esse tipo de tecnologia. Então a tatuagem, vamos dizer assim, é até de certa maneira recente em vista dos escritos bíblicos. Entretanto, eu vou encontrar várias passagens bíblicas, como por exemplo Gênesis 1, 27, eu vou encontrar outra passagem bíblica daqui, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que vão falar as seguintes coisas. Em 1 Gênesis 1, 27, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Primeiro ponto. Você olha para Deus, você imagina Deus com uma tatuagem tribal aqui na testa ou no braço? Difícil imaginar, Difícil de imaginar dentro da santidade. Segundo ponto, a Bíblia fala, meu corpo é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia, quando te diz isso, ela te pede para você preservar o seu corpo. Então, o corpo que Deus nos entregou, isso aqui, Gabriel, o Denilson, o senso de pertencimento que nós temos é muito grande. Nós vivemos numa sociedade que fala assim, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Bacana, você pode ter esse pensamento com você. Entretanto, a Bíblia diz que nós fomos comprados com sangue, o que significa que, por mais que eu pense que tudo isso aqui é meu e que eu sou eu pertenço a Deus. Deus me comprou. E quando eu pertenço a Deus e o meu corpo pertence a Ele, é templo do Espírito Santo, qualquer coisa que venha a me mutilar está ofendendo o Espírito Santo. Está mudando as minhas características, que são características que Deus me deu. Aí algumas pessoas vão falar assim, pastor, mas e se for tatuagens para correção? Como eu já vi em alguns momentos. Existem tatuagens para correção, porque existem pessoas que sofreram queimaduras pesadas. Dá uma cicatriz enorme. Uma cicatriz enorme. Dá uma disfarçada, né? Dá uma disfarçada ali. Existem pontos e pontos. Eu posso corrigir alguns defeitos que surgiram de uma mutilação, de um acidente, de uma queimadura, de qualquer outra coisa? Posso. Isso não vai ofender Deus. Agora, isso não seria considerado vaidade? Então, aí que tá. Vaidade, normalmente para ser uma vaidade, é algo que eu faço para sair do meu normal, para chamar atenção. Mas existem pessoas que pelas fatalidades da vida saíram do normal e ficaram, vamos dizer assim... Defeituosos, né? Exatamente. Então, desprovidos de algumas características normais, naturais do ser humano. Então, quando ela tenta preencher isso para voltar à normalidade, a gente não poderia considerar isso uma vaidade, mas um simples desejo de voltar à normalidade da vida. Quem sabe não ser notado pela sua falta de algum órgão, alguma coisa do tipo, alguma mudança que surgiu. Então, ele faz alguma coisa para poder corrigir. Eu já vi, por exemplo, casos de pessoas que têm sardas pesadas no rosto, na pele, e que usam maquiagens pesadas. Algumas tentam mudar com tatuagem, alguma coisa do tipo. Não chega a ser um pecado que está voltando à normalidade. Agora, eu não posso também dizer para você, não, vou pegar agora e vou tatuar aqui no meu braço aquela tribalzona que vai vir até aqui embaixo, aqui, até o meu peito aqui, vai subir no meu pescoço aqui. Aí então eu estou alterando completamente as características de um corpo que Deus me deu, que é templo do Espírito Santo. A Bíblia em nenhum momento me autoriza a modificar ou agredir o meu corpo da maneira que seja, porque eu quero agradar o meu eu e não agradar a Deus. E aí vem esse detalhe, é muito crucial aqui, muito interessante. Deus falar para mim que eu não posso, na Bíblia eu não vou encontrar um texto que me diga assim, cara, não faz. Mas eu vou encontrar milhares de textos que me dizem, cuida do corpo que eu te dei. De diversas maneiras, preserve-o. Não faça nada que venha a mutilá-lo. Vou te citar um outro exemplo. A gente conhece hoje pessoas que já tatuam seus olhos.
pessoas que tatuam suas línguas. Exato. A gente conhece hoje, eu vi um caso que é assustador. O cara tatuou... Eu acho que você não tá falando... Não, acho que você vai falar outra... Eu vi aquele cara que tá parecendo Satanás. Sim. Ele até colocar implante Ele colocou assim, implante, de chifrinho, exatamente. ele colocou. Eu vi um outro rapaz que, além de ter tatuado mais de 99% do seu corpo, ele mandou amputar os seus 2 dedos, aqui esses 2 dedos, no caso o anelar e o mindinho, das 2 mãos. E o próximo plano era achar um país que aceitasse ele amputar uma das pernas para ele ficar mais parecido com um extraterrestre. Ele já havia cerrado os dentes, já havia cerrado a língua no meio e já havia tatuado tudo, inclusive os seus olhos. Quando a gente fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente tem que entender que quando Deus nos deu esse privilégio da criação, diante de uma criação de milhares de seres, animais, vegetais e outras coisas, os únicos que têm a imagem e semelhança de Deus somos nós. Quando Satanás deixa e coloca na nossa mente que nós precisamos destruir essa imagem, ele não está afetando quem está destruindo, ele está afetando o Deus que é a base disso. Então a gente precisa entender que a batalha é espiritual. Ah, eu gosto, eu curto. Cara, mas Deus não vai se agradar disso. Ah, mas eu vou colocar o nome de Deus lá. Deus prefere que você renda a Ele um culto de adoração através do seu coração, com a Bíblia, com a boa música, adorando a Deus, do que você tatuar na tua testa Deus. Não faz sentido para Ele. E a adoração não é o que eu quero oferecer, mas é o que Deus me pede. Então não faz sentido. Mudando de pato pra ganso, agora a gente vai falar sobre outra coisa que cria assim um certo tumulto, né, entre os jovens. Alguns fazem uso, outros não fazem uso. Sim. Quem tá me ouvindo pensa que é droga? Não, não é droga. Não deveria, ninguém deveria fazer uso de drogas. Exato. Mas se bem que nesse caso aqui até acaba virando uma droga, né? Eu queria que você falasse dos estimulantes, do café, da coquinha. Boa. E de outras coisas mais energéticos. Fala pra gente, por favor, Bacana. sobre isso. É muito comum nos dias atuais a gente ver a molecada tomando energético. Muito comum, tem vários, posso citar várias marcas que aparecem. A molecada que malha toma muito o famoso pré-treino. Normalmente eles são à base de cafeína, de taurina e de outros componentes. E que normalmente a gente tem a falsa ideia de que eles estão gerando energia. Mas nada gera energia do nada, vamos colocar assim. Apesar de ter ficado redundante, não existe uma bebida que vai te gerar energia do nada. Vou colocar assim. Já existe uma lei científica. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Tudo se transforma, exatamente. Eu acho que nesse caso dá para aplicar bem nesse contexto. Dá para aplicar. Então eu tomo um energético, aí eu penso assim, cara, tomei aqui 200 ml de energético, ele vai me gerar energia por 6 horas. Não vai. O que ele vai fazer é um trabalho completamente químico. E por que nós somos contrários à questão dos estimulantes? Você tem o seu cérebro que comanda todo o seu corpo e o seu corpo todo está interligado pelo seu sistema nervoso. Que ele tem uma maneira de mandar assim, uma transmissão para o seu cérebro te avisando o que está passando. Isso passa para a dor, isso passa para o prazer, passa para o cansaço, passa para qualquer tipo de incômodo que seu corpo possa ter ou de alegria que seu corpo possa ter. Quando eu tomo energéticos, vou falar com base na cafeína, tá legal? Quando eu tomo cafeína, a cafeína atrapalha, interfere na comunicação do meu corpo com o meu cérebro. Então, se o meu corpo está mandando mensagem de que eu estou cansado, o que a cafeína faz? Ela vai no meu cérebro, tampa as janelas de recepção dessa informação e o meu cérebro para de receber a informação de que eu estou cansado. Se ele para de receber a informação de que eu estou cansado, o meu corpo está cansado, mas o meu cérebro não sabe. Isso gera o quê? Está gerando uma fake news. Exato. Eu estou bem, mas eu tenho energia aqui, mas o meu corpo não está cansado. Tomei um cafezinho e me deu energia. Mentira. Você está cansado, seu cérebro não sabe. O que isso faz? Isso te leva ao esgotamento físico, que vai levar você a se cansar 2 ou 3 vezes mais. Como você mesmo falou ainda agora, quando a gente estava nos bastidores aqui, você vai acabar gastando todas as suas reservas de energia, levando o seu corpo a gastar ainda mais e cobrar um preço mais alto devido aos energéticos. E as pessoas que costumam fazer isso constantemente entram num ciclo de dependência química. Vou citar um fator curioso. Quem toma café durante muitos anos por causa de, vai me gerar uma disposiçãozinha. E isso pode gerar algumas coisas. Por quê? Porque o estimulante pode afetar a tua memória, o estimulante pode afetar teu raciocínio, pode afetar o teu lado cognitivo, pode afetar todos os lados da sua mente. E o uso contínuo disso lá na frente pode acarretar em Alzheimer, pode acarretar em demência, pode acarretar em muitas doenças psicológicas que são terríveis, porque lá na frente você já vai perder um pouco da tua saúde física, do teu vigor físico, da tua massa muscular. Qual é a coisa que você pode manter mais saudável daqui para lá? É a sua mente.
E se você não trabalhar para que isso aconteça, lá na frente você vai sentir falta dela também. E eu acho que não tem nada pior do que você chegar lá na frente com 70 anos, 80 anos de idade, ter vivido uma vida, quem sabe, maravilhosa com a sua família e padecer de um dos males mais terríveis da humanidade hoje, que é o Alzheimer. Que é você chegar na sua velhice e a única coisa que você tem, que é as suas lembranças e a sua memória, e ir embora. Você acaba perdendo também. Então, assim, quando a gente fala de estimulantes, são um perigo para novos, para pessoas de média idade e para velhos também. Então, meu recado, não usem estimulantes. Eu tenho uma vida super corrida. Você sabe disso. Você sabe quanto que a gente lutou para estar aqui junto. Eu tenho uma vida super corrida. Eu gosto de fazer atividade física. Tenho atividade de manhã, de tarde, de noite. Atividades de final de semana. E já foi para mim, algum tempo no passado, uma alternativa. Foi no passado uma alternativa. Na época eu estava na faculdade, mais de 10 anos atrás. Só que eu percebi o perigo e eu tive que abrir mão. Então, quando a gente abre mão, a gente precisa montar uma dieta mais firme. Uma noite de sono mais agradável, se preservar, ter, quem sabe, de 6 a 8 horas de sono por noite, manter uma rotina de atividades físicas, nem que seja 3 a 4 vezes na semana, para preservar uma disposição natural. Isso vai te fazer ficar melhor, mais saudável e vai manter uma mente melhor. Então, estimulantes, cara, sai fora. Cai fora. Vamos lá, então. Eu quero fazer uma outra pergunta a respeito de... Tô gostando que aqui é bem eclético. Você vai falar, vem pra cá e tal. O que eu recebo lá no Insta de vários lados aqui, eu contigo eu recebo tudo no dia só. Vamos. Tá muito bom. É que não tem como. Aqui eu tive que fazer um bem bolado aqui. Uma mistureba legal aqui. Não, mas eu tô adorando. Já vou me convidar pra sessão 2. Vamos marcar um dia desse a sessão 2 aí. Aí vai ter mais bucha pra você responder. Vamos lá. Eu queria que você falasse a respeito das artes cênicas. Porque existe um certo preconceito hoje na igreja em relação a teatro. Certo. E quando a gente fala de artes cênicas, envolve teatro. Certo. Mas qual que é a diferença? É possível ter teatro na igreja? De que forma? Então, o teatro em si, ou a arte teatral, né, como eles chamavam as artes cênicas, como você muito bem colocou, na antiguidade, quando surgiu o teatro, ele tinha uma função. Na verdade, ele surgiu há muitos séculos atrás. É comum nas cortes romanas, nas cortes alexandrinas, existia já as encenações, né? E algumas pitorescas, algumas de humor, enfim, várias outras encenações. E durante muito tempo, isso não foi utilizado na igreja em si. Existem teólogos que aconselham a gente a não utilizar. Entretanto, a gente precisa ressaltar o seguinte: existem passagens bíblicas que elas, se forem encenadas, elas vão ensinar da melhor maneira. Cristo utilizava parábolas, contos, que ele contava uma história para poder trazer ensinamentos. Então é possível que, respeitando esse princípio de contar histórias para trazer ensinamento dentro da igreja, não transformar o culto numa peça teatral. Isso não é viável, mas é possível, por exemplo, num culto de jovens, utilizar algumas artes cênicas para ensinar um princípio bíblico ou um valor cristão. É totalmente possível. O que eu não posso fazer é achar agora que, como isso é possível, eu devo pegar partes teatrais do mundo ou peças mundanas e trazer para dentro da igreja. Secularismo dentro da igreja. Exatamente. Aí eu estou com um problema. Por quê? Porque quando eu utilizo essa ferramenta para trazer uma lição bíblica, para ilustrar uma parábola de Cristo, para ilustrar um ensinamento cristão ou um ensinamento bíblico, eu estou indo por um caminho de adoração. Eu estou, vamos dizer assim, eu estou pegando a parábola que Cristo usava, que era uma ferramenta, estou, quem sabe, utilizando uma forma que se expande dela. A parábola era um conto, eu tenho uma encenação da parábola. Tranquilo. Não houve um pecado, não afetou ninguém, tá tudo tranquilo. Existe um momento, o lugar e o ambiente. Então a gente precisa analisar que formato vai ser usado. Se eles aprendem conversando entre eles, é o formato da escola sabatina, por exemplo, de jovens. Bate papo, troca ideia, PG, porque ali eu aprendo, eu assimilo, da minha opinião, vou na troca de ideias. Eu lembro até daquele verso de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Exatamente. Então retém o que é bom, não é verdade? Exatamente. Então quando eu falo de artes cênicas, eu não posso pontuar, cara, é um pecado, não devo fazer. Não vou ter base bíblica para te dizer isso. Eu vou ter conselhos de cristãos, de teólogos e até do Espírito de Profecia que eu devo reter isso e devo aplicar isso ao ambiente devido. Tá legal? Aí eu vou abrir um parênteses aqui, tá legal? E os teatros lá fora, que tá muito na moda agora, acho que, não sei se você colocou aí, a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Tá muito na moda, vou lá fora assistir um humorista tal, vou lá fora assistir não sei o que, vou lá fora assistir não sei quem. Cara, nós devemos tomar cuidado com o que nós assistimos. Devemos tomar muito cuidado.
O Espírito de Profecia chama os nossos olhos e ouvidos de janelas da alma. Exato. Então, o que chega, eu preciso filtrar. O cara tá me fazendo rir, só vou lá para dar risada. Mas que tipo de humor está sendo me passado? Porque o humor de hoje, ele é um humor depravado. Apelativo. É um humor apelativo. É um humor que vem com linguajar muito pesado. Muito pesado. Então, eu preciso entender que o meu linguajar, que os meus padrões, que os meus princípios não são iguais aos do mundo. Eu vou fazer acepção de pessoas. Não é acepção de pessoas. Você não vai rejeitar ninguém. Só que você não vai ficar num ambiente que não bate com seus princípios e valores. É simples. Aí a gente cai naquela luta, né? Você deixa de influenciar, acaba sendo influenciado. Acaba sendo influenciado. Você é o famoso fruto do meio. Quando você chega nas baladas aí da vida, tem jovens que eles começam a beber, por quê? Porque ele chega numa balada, tem 100 pessoas. Daquelas 100, 98 estão com um copo na mão, com cerveja, com vodka, com sei lá o quê. O cara chegou ali, para ele fazer parte do grupo, ele pega um copo na mão, bota uma bebida lá. Ele pode nunca ter bebido na vida, mas ele, para se sentir parte do grupo, ele tá com o copo na mão. O que ele faz? Qual vai ser o próximo passo? Ele vai beber. Então a gente não é fruto do meio. Eu não vou para aquela sociedade ali para mim, tô lá, tô infiltrado, só vim aqui assistir. Cara, vai me corromper. Não existe pessoas que não se corrompem. Então eu preciso selecionar o que eu vou assistir. Volta ao verso que você citou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu preciso entender isso. E aí, quando a gente fala disso, cara, céu. Eu gosto muito de falar nas minhas postagens, nos meus vídeos, cara, você é cidadão do céu. Então vive como cidadão do céu. Não é acepção de pessoas. Não faço acepção de pessoas. Eu escuto todos, eu recebo todos. Mas eu não aceito os princípios e valores de todos, o que significa que eu não vou viver como todos os outros vivem. Eu, Gabriel, vivo conforme os princípios e valores da Bíblia. Falo com todos, convivo com todos, sorrio com todos, aceito todos. Todos podem ser meus amigos. Maravilha. Mas meus princípios e valores são daqui, não são regidos pela maioria. Isso deveria ser aplicado para todos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nossa, esse verso é fantástico, né? Eu vou iniciar a pergunta com esse verso. Certo. Bateria e guitarra na igreja. Outro dilema. Fala pra gente. Esse é um tabu gigante. Quem me diria que hoje eu teria que trabalhar na área da música, que é uma das coisas que eu mais amo. Eu cresci na igreja na década de 90. Né? E eu me lembro nesse tempo que existia um tabu muito grande com relação à bateria. Muitos irmãos, a bateria não é de Deus e tal e tudo mais. E eu lembro, na minha adolescência, de olhar na Bíblia e ver, por exemplo, Israel dando voltas em Jericó, e soprando as trombetas e as muralhas caindo. E eu, na minha juventude ainda, não tinha estudo teológico ainda, eu imaginava, porque nos tempos antigos os exércitos iam e eles tinham o que regiam eles? Baterias e bumbos, isso é muito antigo. Isso não é de agora, da Idade Média. Antigamente já existia esse negócio assim. E eu ficava pensando, mas será que tinha? Será que não tinha? Porque nos filmes que eu assistia, tinham. E eu falava assim, se tinha, será que Israel usava? Porque eu acho que não devia usar, porque os irmãos falam que não pode bateria na igreja, não pode isso, não pode aquilo. Por que chegou esse pensamento? Porque as pessoas começaram a demonizar instrumentos. Só que, da mesma maneira que eu demonizo uma bateria, eu posso demonizar um violão, um piano, um trompete, um saxofone. Posso demonizar qualquer instrumento. Dependendo do uso que você faz, né? Dependendo do uso que eu faço. Qualquer instrumento pode ser demonizado. Da mesma maneira, por exemplo, que um púlpito está numa igreja cristã, pode haver um púlpito numa igreja de Satanás. Então, a questão não é o instrumento em si. É a forma que eu devo utilizá-lo. Isso quer dizer que todos os instrumentos são lícitos. Quando a gente olha para os Salmos, a gente encontra vários instrumentos sendo utilizados. Cada um deles tinha seu ambiente e seu local. Então, nos dias atuais, eu acho que a igreja acabou aprendendo e evoluindo de certa maneira para perceber que o problema não é o instrumento, mas é a utilização. E o que eu quero dizer com isso? Existem músicas cristãs que eu gosto muito. Cara, eu gosto de academia. Já te confessei isso aqui ainda agora, Odê. Eu gosto de academia. Se eu for para academia, eu vou conseguir escutar lá Infinita Graça no saxofone, no piano. Como é que eu vou puxar um ferro com isso? Perde a motivação. Vou perder a motivação. Por quê? Porque eu preciso de uma música que me acelere, porque eu vou estar ali empurrando peso e eu preciso estar acelerado, preciso estar com a adrenalina mil. Então o que eu vou buscar? Eu vou buscar algumas músicas que sejam cristãs, e aqui a gente tem uma junção. A música ela é feita por dois componentes. A melodia, que são os instrumentos, e a letra da música. Que vem agora as informações, que vem a teologia, os versos bíblicos, as reafirmações de doutrinas, tudo isso vem na letra da música. Então esses dois conjuntos formam uma boa música. Então eu posso ter uma música que é só no piano, mas que eu tenho uma letra de 4 linhas que fica repetindo o tempo todo, cai no erro das vãs repetições. Não tem bateria, só tem o piano.
mas fica repetindo o tempo todo. E Deus é Salvador, e Deus é Salvador, e Deus é Salvador, e Deus é Salvador. Virou um mantra. Não faz sentido. Então a letra da música ela tem que ser inteligente, racional, e ela tem que ser uma letra consciente. O coro repete, mas as estrofes elas trazem pensamentos, elas seguem uma linha lógica, elas demonstram uma teologia. Bacana. Letra. Música. A música são instrumentos que estão ali, piano, violão, bateria, tudo isso. Aí vem a questão do ambiente. Eu tenho uma música que está um pouco mais agitada, a molecada que está nos assistindo está muito acostumada a cantar Rumo ao Lar. Para casa eu vou, com saudades. Todo lugar que eu vou agora com os jovens, eles querem colocar essa e ainda ficam gritando, toca Shekinah. Beleza, bacana. As letras dessa música são fantásticas, mas a bateria delas são bem animadas. Quando é que a gente toca elas? Cara, quando a gente está no acampamento de jovens, quando a gente está numa confraternização, quando a gente está no culto de jovens, no comecinho, a gente coloca, a molecada tá alegre, cantou. Mas eu vou entrar no processo de adoração, que eu vou entrar no momento solene. Essa música não cabe na solenidade. Porque no momento solene eu desacelero. Para quê? Para eu ficar mais racional, para eu ficar mais sensível à voz de Deus que vai ser passada naquele momento. Então, naquele momento de solenidade, de culto, de adoração, eu não posso ter nada que me chame mais atenção do que a palavra de Deus que vai ser pregada naquele momento. Então, a música que deturpa esse momento não é para aquele ambiente. Então, o problema não é a bateria. Você tá entendendo? É a hora que eu vou usar certas músicas. Porque eu posso ter uma música que tem uma bateria mais suave, marcando um ritmo e um tempo, e que me ajuda na adoração. Então eu preciso entender isso. Existem músicas que são cristãs, que eu uso na minha casa para limpar minha casa. Eu quero uma música mais agitada, vou usar lá. Existem músicas cristãs que são mais agitadas, que eu vou usar no meu treino, na academia. Baladinha adventista. Eu nem diria uma baladinha adventista, mas uma mais, né, animada. E existem músicas solenes que eu vou usar no meu culto, músicas que eu vou usar no acampamento. Então as músicas têm várias utilizações. E eu preciso respeitar essas utilizações. Volto a dizer, o problema não é instrumento. É eu saber encaixar cada música no ambiente que está. Então, para aquele que diz assim, a bateria não pode, porque vai fazer isso, isso e aquilo. O cara ainda não estudou todos os processos da música. E aquele que diz, bateria pode, e eu tenho que usar uma música super agitada na adoração. Também não estudou o processo da adoração. Não é um nem outro. Os extremos, né? Preciso de um equilíbrio. Exatamente. Você falou uma coisa interessante aqui, durante praticamente todas as perguntas que você respondeu. Existe uma coisa que está caindo no esquecimento em nossa igreja. Certo. E essa coisa geralmente acontece num sábado de tarde. E você, como líder jovem, eu acho que enfrenta bastante dificuldade em relação a isso. Certo. Que é o famoso culto jovem adventista, o famoso culto JA. Certo. E eu queria que você nos dissesse aqui, se é possível ressuscitar, de que forma que a gente pode trabalhar com as pessoas para trazer, para resgatar o JA e ele não cair totalmente no esquecimento? Essa é uma boa pergunta. O que acontece? Muitas igrejas estão perdendo seu culto jovem. E uma das dificuldades que nós encontramos, a primeira é a seguinte. Normalmente, o brasileiro tem uma formação cristã baseada no catolicismo. E o que eu quero dizer com isso? Estou voltando no princípio da história. A formação católica... E nosso abraço aqui para todos os católicos que estão nos assistindo, tudo tranquilo. Só estou falando da nossa formação histórica. A formação católica é a seguinte, eu vou no culto, no domingo, assistir uma missa, passei minha parte. Então toda a formação cristã do Brasil, seja protestante ou seja católica, é exatamente essa. Eu preciso assistir um culto na semana, já fiz minha parte com Deus. Na igreja adventista, por mais que seja uma igreja protestante, herdou essa referência, assim como todas as outras igrejas protestantes no Brasil. Isso significa que a maior parte da membresia adventista se contenta com o simples fato de que eu vou a um culto na semana e já cumpri minha parte com Deus. Isso não está certo, isso é ruim, mas é a nossa realidade. E qual é o nosso culto principal? Sábado de manhã. Sábado de manhã. Então, quando o cara vai no culto no sábado de manhã, a gente já tem uma dificuldade para ele voltar num segundo culto durante a semana. Agora, você imagina no segundo culto que é no sábado à tarde, depois de algumas horas. Então, isso já é uma das dificuldades que nós enfrentamos. A barriga tá pesada. Tá pesado, tô cansado, exatamente ali. Só que o que nós enfrentamos por aí? Essa é uma realidade que afeta o culto jovem, afeta o culto de domingo à noite, afeta o culto de quarta à noite. Afeta todos os nossos cultos, não é só o jovem. Só que no caso do jovem, por ser no sábado, fica talvez um pouco mais visível. Só que aí tem uma outra realidade. A igreja adventista, que eu tenho visto por aí, eu tenho visitado muitas igrejas, cada sábado eu estou numa igreja diferente, pelo menos em 3 igrejas diferentes. A gente encontra lideranças e lideranças jovens. Normalmente quando a liderança jovem está engajada, eu tenho um culto jovem forte. Quando eu não tenho uma liderança jovem engajada, eu tenho um culto jovem que está a meias. Mas pasmem, mais de 70% das nossas igrejas na APAC tem culto jovem.
O que significa que não é uma realidade estar morrendo, porque nem mais de 70 tem culto de quarta-feira. Então a gente ainda está numa estatística boa. O que a gente descobriu dentro dessa estatística? Existe um tripé. Qual é o tripé do jovem hoje? PG jovem, espaço jovem, que é culto de escola sabatina no sábado dos jovens, culto jovem. Se eu tenho um PG jovem durante a semana que é informal, porque eu posso marcar para o jovem na igreja quarta-feira, mas ele não vai se sentir tão à vontade. Mas se eu marco um PG, que ele vai reunir com os amigos, ele vai discutir um pouco de Bíblia, ele vai comer um bolo diferente, com uma pipoca diferente, ele vai dar risada e vai ter resenha lá para ele bater um papo, cara, ele vai estar no PG jovem. Então, o PG jovem que se reúne durante a semana e funciona bem, ela origina uma escola sabatina jovem forte, que é o espaço dele. E aqui vem um segredo. As igrejas antigamente não valorizavam tanto, não precisa ter a sala dos jovens, eles ficam mais aqui na congregação. Nós precisamos ter espaço. Porque no espaço os caras se sentem valorizados, eles vão para lá, eles dão risada, são eles que organizam, eles estão dentro de um outro formato, e aí eles têm o espaço deles, a parede é diferente, não sei o que é diferente, tem um quadro, tem isso, tem aquilo outro, faz um café da manhã diferente. No PG eles já marcam a escola sabatina jovem, e na escola sabatina jovem eles já se reúnem. Dali isso fortalece o quê? O encontro do JA. Então o JA não foi feito originalmente para ele ter a mesma quantidade de pessoas que eu tenho no culto divino. Porque o culto divino é uma junção de todas as faixas etárias. O culto jovem é um culto jovem, que pode abranger, pegar toda a igreja, mas é um culto jovem. Então, um formato diferente que busca atender quem? Os jovens. Então, se eu tenho um tripé funcionando, se você que está em casa, está nos assistindo, te dou a dica aqui. Você é adventista. Cara, faz teu PG jovem. Depois do teu PG jovem, convida do PG jovem para a escola sabatina jovem. Te dou uma outra dica. Vai passar a lição? Não pega um professor só não. Pega a lição que tem 7 dias, distribui um dia para cada jovem. Faz eles estarem lá. Você já engajou 7 pessoas para estarem lá participando, que vão estar contigo, vão trazer outras. Depois da escola sabatina jovem, que está funcionando dali, tu já marca o culto jovem. E o culto jovem não necessariamente precisa seguir uma ordem de ser sempre na igreja. Na agenda que eu entreguei para os meus jovens, nas minhas convenções, eu tenho uma agenda sistemática que diz o seguinte: num sábado à tarde eu tenho culto jovem, culto. No outro sábado à tarde eu tenho ação missionária, que eu tenho os jovens indo para fora fazendo algumas ações que envolvem ali entrega de livro, envolve atender algumas comunidades. No outro sábado eu tenho o jovem em ação, que eu tenho um culto de pôr do sol e na sequência eu tenho uma confraternização, vai hora social, jogar um vôlei, fazer alguma coisa do tipo. E no outro sábado eu tenho visitação. Então todos os sábados os jovens estão em atividade, incluindo o culto jovem. Então eles estão sempre trabalhando. Quando a gente segue essa linha de trabalho, aonde está seguindo essa linha de trabalho? Não está morrendo o culto jovem. Está funcionando. Exige um pouco mais de trabalho? Exige. Exige compromisso? Exige. Exige engajamento? Existe. E para quem está na direção de jovens, cara, não pode desistir de qualquer maneira. Eu estou cansado de ouvir jovem, eu não vou porque o pessoal não veio. Você não está ali para fazer pessoal, você está ali para fazer para Deus. Se te comissionou o ano todo, faça o ano todo, porque Deus te chamou o ano todo. Então, o segredo para qualquer área do Ministério Jovem, incluindo o culto JA, o segredo do sucesso do culto JA está literalmente na liderança, fortalecimento da liderança Fortalecimento jovem. Da liderança. A liderança precisa ser fortalecida e a gente precisa entender que liderar é engajar, é delegar. E o que eu quero dizer com isso? Tem diretores jovens que eles querem ser os caras que batem o escanteio, cabeceiam a bola e vão no gol para defender. Não funciona assim. Eu sei que em algumas igrejas, tem um diretor de jovem, tem poucos jovens. Os poucos que você tem, engaja. Divide a sua liderança, repassa e delega atividades e traz eles para trabalharem contigo. Se eles estão trabalhando contigo, aí você já parte para o tripé. PG, escola sabatina, culto jovem. Aí, meu amigo, aí o negócio vai andar. Vamos lá. Você como líder jovem, sim, você provavelmente enfrenta algumas dificuldades. Certo. E eu queria que você falasse resumidamente. Sim. O papo tá muito bom. O papo tá bom, o nosso tempo tá passando. Exato. Eu queria que você falasse resumidamente quais são as principais dificuldades que você encontra com jovens. Tá. As principais dificuldades que eu encontro com o jovem hoje. A gente vive numa geração que não tem comprometimento. Então nós temos poucos jovens comprometidos. Muitos reclamando que a igreja não dá espaço, mas a realidade é que nós temos pouquíssimos que são comprometidos. Os que eu tenho que são comprometidos normalmente ganham mais espaço na igreja. Então a igreja não vai dar espaço para aqueles que não se comprometem. Isso é uma realidade. Então a primeira coisa que a gente precisa entender como jovem, nós precisamos nos comprometer.
Precisamos ser aquela geração de 1 João, que João fala assim, jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Nós somos a geração que precisa se comprometer. Segunda dificuldade, além de comprometimento, eu preciso de jovens que levem a sério a mensagem. Eu não. Deus precisa de jovens que levem a sério a mensagem. Então a segunda dificuldade que a gente encontra com os jovens é que a gente tem jovens hoje que não levam mais a sério a mensagem, não levam mais a sério o evangelho. Então eu sou cristão, alguns chegam a ser militantes do cristianismo. O que é ser um militante do cristianismo? Eu defendo, eu digo que é bom, eu tô lá, mas eu não sou cristão. Porque o quê? É aquele cara que está lá defendendo a bandeira, mas que não está vivendo por ela. Então a gente não precisa de alguém que defenda a bandeira, a gente precisa de alguém que viva o cristianismo. Alguém que seja de fato cristão. Quando o cara é de fato cristão e ele está comprometido com a causa, a gente vai evitar algumas coisas. Quais são elas? Primeiro, o jovem que não é comprometido, em pouco tempo ele vai sair da igreja. O jovem que é militante, em pouco tempo ele vai sair da igreja. E aí a gente tem uma dificuldade grande. Qual é? Se o jovem está comprometido e ele está engajado vivendo o cristianismo, ele não vai sair da igreja. Porque ele não está na igreja por causa dos irmãos, ele não está na igreja por causa da religião, ele não está na igreja por causa do cargo dele ser diretor jovem. Ele está na igreja porque ele vive o cristianismo. Isso leva ele a ter atitudes e ações que vão levar ele para mais perto de Deus e como consequência disso ele vai trabalhar para trazer mais jovens e vai diminuir as dificuldades que os jovens têm dentro da igreja. Porque a maioria das vezes que nós temos dificuldades dentro da igreja, não é porque a igreja não quer dar oportunidade. Eu sei que tem igrejas que são difíceis, eu sei que a igreja passa sempre e eternamente vai passar pelo conflito de gerações, que são os mais velhos, os mais novos, as crianças, os idosos. Então existe um conflito de gerações dentro da igreja, isso é natural, tá legal? Mas eu também entendo que esse conflito de gerações durante muitos anos foi porque os jovens não assumiram o seu papel e não se comprometeram. Só que a gente chegou um tempo agora, que a gente vive os dias que antecedem a volta de Cristo. Não dá mais para o jovem ficar por aí sem se comprometer. A gente precisa de jovens que se comprometam com o evangelho, sejam verdadeiros cristãos e se comprometam com a causa da igreja. Fazendo isso, eles vão ocupar seu espaço. Eles vão ter sua vez, eles vão ser respeitados. Mas isso precisa ser demonstrado e ser conquistado através do quê? Do engajamento e do comprometimento. É o que eu tenho falado com os meus jovens, com os meus diretores. Eu comecei, tem 1 ano e meio com os diretores da PAC. Cara, eu tinha igrejas que eu não tinha diretor de jovens. E pasme, não tinha diretor de jovens com 20 jovens na igreja. Qual era a dificuldade? É falta de jovens? Não, tem 20 jovens lá. É porque a geração não entendeu que alguém precisa se comprometer para fazer o carro andar. Eu fico imaginando como que esses jovens, eles continuavam numa igreja sem uma liderança para eles. Exatamente. E aí o que acontece? Estão lá, uma maioria, porque o pai é, porque a mãe é, porque o irmão é, porque gosta do grupinho, porque gosta da conversa. Só que se eu não tenho alguém para encabeçar e se comprometer... Eles vão acabar saindo. É questão de tempo. Vão sair. Então eu preciso de pessoas que se comprometam. Aí eu vou lembrar das gerações passadas. Eu vou falar isso aqui, o pessoal vai dar risada em casa, mas tem 17 anos que eu tinha 20. Já passou um tempinho, né? Dá quase duas idades jovens aí. Duas idades jovens aí. Já tem 17 anos que eu tinha 20. Mas eu me lembro do seguinte. No meu grupo de jovens, era eu, mais 2 amigos. E acabava que, naturalmente, nós éramos os líderes desse grupo. Então nós tínhamos o grupo musical que nós liderávamos ali com eles, nós cantávamos, nós saímos para fazer programação. Ao mesmo tempo que nós saímos para fazer programação, nós tínhamos o nosso pequeno grupo de jovens com eles. Nós também tínhamos a nossa classe de jovens que nós frequentávamos com a galera. Nosso grupo de confraternização, a gente comia pizza junto, a gente dava risada junto, a gente ensaiava junto, a gente fazia culto junto, a gente fazia tudo junto. Resultado, a minha geração daquele tempo que tinha todas essas atividades, ainda está todos eles dentro da igreja. Eu não posso te dizer que nenhum amigo dessa geração olhou e falou assim, cara, não quero mais estar com Deus. Não posso dizer isso, porque todos eles acabaram se casando ali dentro, tendo seus filhos ali dentro, estão vivendo a realidade ali dentro. Mas onde foi que isso surgiu? Quando a gente, dentro do nosso grupo, a gente percebeu uma coisa, alguém precisa se comprometer. E basta que um se comprometa e vá puxando os outros, que o grupo vai vir. Porque não adianta eu vir de fora e eu falar assim, esse aqui é o líder, ele não faz parte do grupo, eu coloco o cara lá dentro. Mano, dificilmente isso vai funcionar. Então a galera que está ali dentro precisa entender, opa, eu preciso puxar o carro. Quem vai? Se ninguém puxou, eu vou puxar. E aí vem aquele outro detalhe. Deus capacita aqueles que se dispõem. Capacita aqueles que se dispõem. Naquela época nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser pastor. Mas nunca passou na minha cabeça que eu ia ser pastor. Mas nunca de jeito nenhum. E nessa fase que eu estava vivendo, eu estava superando uma timidez que era gigantesca na minha vida, porque até os 14 anos de idade eu não gostava nem de sentar na mesa para almoçar com os outros que minha mãe levava em casa.
E isso foi sendo superado nessa fase aí, para no futuro eu vir a ser pastor. E quem diria que no futuro eu seria pastor de jovens? Nunca imaginei. Superou bem, viu? Então, Deus ele vem trabalhando essas condições. Então, maior dificuldade hoje? Precisamos de jovens que vivam o evangelho e se comprometam e se engajem na obra. O papo tá muito bom, mas infelizmente chegamos ao fim. Que pena, olha só, e passou rápido demais, hein, Dê? Cara do céu. Pastor Gabriel, quero te agradecer pela sua presença aqui, por ter abraçado a ideia de apresentar esse podcast aqui junto a mim. Deus continue te abençoando, Deus continue lhe usando no Departamento Jovem, Departamento da Música e muitos outros que eu tenho certeza que ainda virão pela frente aí. Amém, amém, se Deus quiser. Quer dirigir uma última palavra aos nossos jovens? Eu deixo aqui meu apelo para os jovens o seguinte, eu comecei esse ministério com jovens um tempo atrás, falando para eles o seguinte, o meu sonho é ver Jesus voltando na nossa geração. E eu acredito muito na força dos nossos meninos e meninas para nós abreviarmos essa volta vivendo o evangelho. Então meu apelo para você jovem que está em casa é se comprometa com Deus, mas se comprometa ao ponto de você levar esse evangelho para o mundo. Para você viver esse evangelho, para finalmente Jesus voltar. Vou te contar um sonho que eu tenho. Imagina nós vivermos nessa terra e vermos Cristo voltando com os nossos olhos, não passarmos pela morte e ainda temos o privilégio e o prazer de ver o céu sendo rasgado por Cristo nas nuvens dos céus, com todos os seus anjos e finalmente chegarmos ao final da história. Isso é um privilégio que nós podemos viver, mas para isso você precisa se engajar na missão. Então meu apelo para você é o seguinte, não somente se entrega ao evangelho, viva o evangelho, mas anuncie o evangelho, que é o maior privilégio que nós temos nessa terra. Deus te abençoe, te guarde, te use poderosamente e continua com a gente aqui na Web Rádio, que é bênção. Valeu! Web Rádio? Podcast. Podcast, é verdade. Web Rádio era antiga. Você faz uma oração pra gente? Faço sim, vamos terminar. É que a camiseta, né? Você tá de frente. Eu tô de frente com a camiseta. Web Rádio Harmonia. Ora pra gente, vamos orar então. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de participarmos aqui com o Denilson nesse ministério virtual. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um dos ouvintes que aqui estão, cada um daqueles que aqui participam, que eles possam ser guiados pela Tua mão poderosa e receber do alto a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Permaneça conosco. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz e pela graça que nos alcançou. Preenche os nossos corações a cada dia com a Tua presença. Nós te pedimos isso, te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E quero agradecer a você mais uma vez pela sua participação, pela sua presença aqui no podcast Classe Bíblica. Deixa aqui mais uma vez as nossas redes sociais. Não esqueça de seguir a gente lá no Facebook, YouTube e Instagram, @Classe Bíblica Online. Além desse podcast, além dos cortes desse podcast, você vai encontrar 20 estudos bíblicos que fizemos um tempo atrás, falando sobre os mais variados temas. Fica à vontade lá para você pesquisar, assistir, tirar suas dúvidas, tá bom? E eu quero agradecer ao pastor Gabriel mais uma vez e eu vou até passar a palavra para você. Fala mais uma vez as suas redes sociais. Oh, maravilha. @jovensapac, segue a gente lá, e @Gabriel G. Manuel. Vai lá que você vai curtir também, segue a gente lá e ajuda a gente nas redes também. Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Nos vemos então em nosso próximo podcast Classe Bíblica. Valeu, até lá. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera.